Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projeto e design web. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de interfaces. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre interfaces e alguns conceitos relacionados à interface de usuário ou experiência do usuário, que é interessante para a gente já começar a pensar para o desenvolvimento e projeto dos nossos produtos web. O que é uma interface? Uma interface ela pode ser definida como qualquer meio utilizado para controlar um dispositivo. Não somente um computador, mas qualquer dispositivo que tenha um intermediário. Né? A interface ela é o intermediário, ou seja, a comunicação entre o usuário e o dispositivo. A gente pode ver no exemplo aqui um relógio, né? Uma Mi Band 5, onde a gente tem a interface que controla esse dispositivo. Então o usuário consegue visualizar o número de passos dados, a hora, e ele consegue interagir e trabalhar com outras funções específicas. Então a interface não diz respeito somente a um computador, a um sistema web, a um site, por exemplo, mas ele diz respeito a qualquer dispositivo que tenha uma visualização onde o usuário pode interagir com ele. Um outro exemplo de interface que nós podemos visualizar é a interface de um computador, né? Onde nós temos aqui a possibilidade de acessar conteúdos, acessar aplicativos através da visualização. Então, o usuário consegue interagir com o computador, né? Por exemplo, selecionando a câmera e interagir com o computador. A câmera vai ser aberta e a partir disso ele consegue fazer sua gravação ou tirar uma foto. Um outro exemplo que a gente pode visualizar também são as Smart TVs, onde nós temos a interface, onde o usuário consegue selecionar o seu aplicativo favorito, YouTube, Spotify, Netflix, ou acessar um filme. Né? O usuário consegue interagir com um dispositivo. Então a gente tem a visualização de todo esse dispositivo, daquilo que o usuário pode interagir, a gente chama de interface. Um outro exemplo, né? A gente tem cada vez mais os carros eles têm inserido interface de forma que o usuário consegue interagir com ele, visualizar mapas, visualizar o máximo de informações possíveis ali dentro de um carro. Né? Então, a tela que a gente pode visualizar no carro, ele é uma interface onde o usuário consegue acessar um mapa, acessar uma imagem, uma música, entre outras informações, e interagir com o dispositivo. E aí existem dois conceitos importantes que têm se falado muito nos últimos tempos e que a gente vai também falar no decorrer da disciplina. O primeiro conceito é o conceito de interface de usuário, ou User Interface, ou UI, né, que seria a sigla. O que significa interface de usuário? Tudo que é utilizado na interação com o produto, seja ele um mapa, seja ele uma imagem, tudo que é utilizado para o usuário interagir com o produto é denominado como interface de usuário. O foco desse conceito é a criação de interfaces funcionais, ou seja, eu consigo utilizá-la, permitindo ao usuário uma navegação intuitiva. Lembra que a gente falou lá dos princípios do design universal? E um deles era a navegação intuitiva, que o usuário olhe para aquela interface e ele já identifique a forma de utilizá-la o mais simples possível. A ideia é desenvolver interfaces funcionais e com usabilidade. Não adianta eu ter a interface mais linda possível, mais visualmente agradável, e ele não ser utilizável, o usuário não conseguir identificar as suas ações, não conseguir finalizar ali a ação que ele deseja finalizar. Então, interfaces funcionais e com usabilidade é o objetivo da interface do usuário. Vai muito além da estética, da aparência, mas também engloba a usabilidade. Eu conseguir utilizar aquela interface para o fim específico e para finalizar, chegar até o final de uma determinada ação que eu desejo. Por exemplo, em um e-commerce, a ideia é que eu consiga utilizar e realizar o mínimo de passos possíveis e intuitivos para comprar um determinado produto. Tá? Então,
quando a gente fala de interface de usuário, a gente fala desse meio, da interação que é utilizado com o produto. E o segundo conceito que tem se falado muito nos últimos tempos também é o conceito de experiência do usuário, ou User Experience, ou UX. O que diz respeito a esse conceito? É a relação entre o usuário e um determinado produto. Os dois conceitos de interface de usuário e experiência de usuário, eles estão intimamente ligados. Mas, especificamente, o conceito de experiência do usuário, ele vai desde o interesse, na verdade, ele estuda sobre a experiência do usuário na utilização de determinado produto, né? E como o usuário ele interage com esse produto específico. Não só como ele visualiza, não só como ele vê o produto como algo visualmente agradável, mas se realmente o usuário, por exemplo, está chegando ao final de uma compra, se ele está conseguindo realizar essa compra, se o usuário ele volta para acessar novamente aquele produto, volta para obter aquele produto, como que foi a sua experiência? Como ele se sentiu na utilização desse produto? Não só, eu gostei muito de utilizar o produto, mas esse produto atingiu o objetivo pelo qual você o acessou? Então, a falta normalmente do estudo, da experiência do usuário para desenvolvimento de um produto, ele implica normalmente na aplicação complicada de utilizar. É aquele produto que você entra para executar uma função específica, para executar alguma tarefa naquele produto, e você tem muita dificuldade em chegar ao final ou de encontrar onde está aquele recurso que você está procurando. Por exemplo, eu tenho um aplicativo de banco e aí eu preciso fazer uma transferência ou uma consulta. E aí é difícil de encontrar aquela função que você está querendo executar. Um e-commerce, por exemplo, dificuldade em finalizar o pagamento. Eu consigo adicionar o carrinho, mas é muito difícil, muitas etapas, muita repetição, digitando os dados várias vezes ali para comprar um produto. Então, normalmente, produtos que não trabalham com a experiência do usuário, não pesquisam sobre isso, têm essas dificuldades. E o principal de todos, o usuário frustrado, né? Ter acesso ao produto uma vez, mas normalmente ele não volta porque é muito difícil de utilizar ou é muita burocracia para utilizar aquele produto. Olhando para esses dois conceitos, User Experience e User Interface, a gente pode dividir em duas colunas aqui sobre profissional, o que faz o profissional que trabalha com esse conceito, com essa área. Que ele trabalha com UX, normalmente ele é responsável por fazer entrevistas com todos aqueles que estão responsáveis pelo desenvolvimento do projeto para entender se o produto atinge o objetivo pelo qual ele foi proposto e identificar as dificuldades de uso e solucionar isso e tentar trazer soluções o mais agradáveis possíveis para que se cumpra o objetivo do produto. O profissional que trabalha com a parte de interface de usuário, normalmente ele foca no design visual com base em wireframes. A ideia desse profissional é a criação de protótipos. Um dos focos principais da nossa disciplina é trabalhar com essa criação de protótipos, com a criação de produtos e o design visual ali desses produtos. Normalmente esse tipo de profissional ele elabora um guia para o desenvolvimento do projeto baseado na interface, na forma como ele criou aquele produto em si. Então, aquele que trabalha com experiência de usuário pesquisa como melhorar a experiência, como fazer com que o usuário se sinta bem em acessar, em utilizar aquele produto. E o profissional que trabalha com interface de usuário, ele desenvolve, e o foco dele mais é na interface, na criação de interface utilizável, com usabilidade, né, e intuitivas. Então, a ideia da experiência do usuário é identificar uma dor ou a necessidade do usuário. E aí, em seguida, validar essa dor, se a necessidade que ele tem ali é interessante, se é importante adicionar no produto que está sendo criado, no projeto que está sendo desenvolvido. E ele torna um produto útil. Ele pensa
que o usuário precisa, e a partir do que o usuário precisa, ele trabalha com o projeto e o desenvolvimento desse produto. A ideia da interface do usuário é traduzir essa pesquisa que foi feita da experiência do usuário em interações que sejam funcionais, intuitivas, navegáveis e esteticamente agradáveis. Não adianta nada eu ter uma ideia sensacional ali que vai ajudar numa necessidade do usuário e não ter uma interface agradável que o usuário consiga obter uma boa experiência através da navegação ali do sistema. Vai muito além da estética, né? Torna a sua interface usável. Como a gente falou lá nos princípios do design universal. Botões mais importantes, mais visíveis. Botões, informações menos importantes, mais blindadas. Torna a interface o mais usável possível e leva em consideração a arquitetura, que tipo de dispositivo que vai utilizar, paleta de cores, quais cores estão mais agradáveis ali para visualização, tipografia, não trabalhar com uma tipografia que seja difícil de visualizar, por exemplo, num dispositivo móvel, e quais ícones melhores utilizar que facilitam o usuário identificar o máximo possível ali das informações no aplicativo. Então, baseado nessas informações, nesses conceitos que a gente viu de experiência de usuário e interface de usuário, a gente vai falar disso mais detalhado mais à frente, vai conversar um pouco mais à medida que nós vamos desenvolvendo os nossos produtos. Como exemplo, a gente vai abrir aqui o site do iFood. Eu estou utilizando um desktop. A gente vai tentar identificar algumas informações aqui do que a gente falou de interface de usuário e experiência do usuário. Então, essa é a interface que a gente tem do site do iFood. Ele é disposto aqui, se a gente olhar, inicialmente eu tenho aqui na interface um botão de busca, onde eu consigo fazer a busca de um determinado produto ou de um local que eu quero. Eu tenho vários ícones aqui que eu posso identificar de forma rápida. Por exemplo, eu quero açaí, por exemplo. Então eu tenho um ícone que me facilita que eu encontre as lojas de açaí o mais rápido possível, dentro dessa interface. Mercado, eu quero pesquisar por mercado. Então eu tenho vários ícones aqui em forma de um carrossel, que eu consigo visualizar e fazer a pesquisa o mais rápido possível. Então, a forma de eu interagir aqui, eu estou falando de interface, tá? E experiência do usuário diz respeito em como eu me sinto e como que eu consigo chegar até o final proposto para um determinado produto. Então, por exemplo, se eu vir aqui e clicar em lanches, ele vai me abrir uma outra janela onde eu tenho várias informações que são importantes, são interessantes aqui para quem deseja comprar, deseja fazer um pedido por meio do iFood. Então, por exemplo, eu tenho um card aqui, um componente, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Esse componente, ele tem algumas informações relevantes e importantes para que eu decida se eu vou comprar ou não. Ou seja, tipo, que eu tenha uma boa experiência comprando ou não aquele produto. Então ele me mostra a logo da empresa e o nome daquele estabelecimento, daquela empresa que vende aquele produto. Qual que é a avaliação, a pontuação de avaliação dele, por exemplo, nesse caso aqui o Subway, 4.6. Qual que é a distância desse estabelecimento até a minha residência? Qual que é normalmente o tempo de entrega? Isso é bastante legal e interessante, né? Porque eu sei mais ou menos, tenho uma noção de quanto tempo vai levar. Se eu tô com muita fome, por exemplo, então eu vou escolher e buscar um produto que vai me entregar o mais rápido possível. Uma outra informação que ele tem é qual é o valor do frete, né? No caso da entrega. Nesse caso aqui, o Subway entrega grátis, mas no segundo caso aqui, o Google Lanches, por exemplo, entrega a R$5. Então, isso é uma informação relevante para eu escolher e decidir, por exemplo, qual vai ser o estabelecimento realmente que eu vou pedir. E aí ele tem de todas as informações, aqueles que estão fechados, aqueles que estão abertos. Então, a interface do usuário é aquilo que eu consigo visualizar, todo o visual, a estética,
a disposição dos itens aqui, tudo aquilo que eu consigo visualizar dentro do site. E a experiência do usuário diz respeito a como eu enxergo, qual que é a minha experiência ao acessar o site. Ó, eu tenho informações relevantes, informações importantes para que eu decida o que eu vou comprar. Quando eu clicar aqui, por exemplo, em comprar, qual que é a disposição dos produtos, como eu consigo visualizar. Consigo visualizar a minha sacola de compras, fazer um pedido, como eu me sinto e como eu consigo chegar ao objetivo final, que é de pedir. É uma visualização complicada que eu olho para ela e já quero fechar o site e abrir outro, porque é difícil de visualizar, é difícil de enxergar as informações. No caso do iFood aqui, ao meu ver, a gente consegue identificar informações importantes e relevantes que me ajudam ao máximo a chegar ao final e realizar a compra que eu preciso. Então, a experiência do usuário leva em conta isso. Como o usuário se sente ao visualizar, como o usuário se sente ao acessar. Ele está chegando aos finalmente ali, está comprando o produto proposto, está acessando as informações necessárias ali para cumprir o objetivo pelo qual o produto, o site, o aplicativo foi desenvolvido. Então, se isso está sendo atendido, né, a experiência do usuário está sendo agradável e boa ali. Então, com isso a gente finaliza esses conceitos de interface, o meio que o usuário interage com um determinado dispositivo. Interface do usuário, a forma como os elementos são dispostos, a forma como é aplicado a estética de um determinado produto. Esse produto ele é fácil de ser utilizado, a usabilidade dele é boa ou não, e a experiência do usuário, que leva em conta como o usuário se sente ao acessar o produto. Se as informações são relevantes, são importantes, e ele tem chegado ao final do produto. Nesse caso aqui do iFood, ele tem feito o pedido, tem chegado à conclusão pelo qual o aplicativo foi criado. Então, pensando nisso, a gente pode delimitar esses conceitos aí de interface do usuário e experiência do usuário. E aí, como desafio, vocês têm identificar 3 sites, 3 aplicativos que vocês utilizam que têm uma boa interface ao seu ponto de vista, uma boa interface de usuário e uma boa experiência de usuário. E aí, por que você escolheu esses 3 sites? Justificar. Beleza? A gente fica por aqui e até mais.